Quer ganhar um Xbox ROG Ally ou então 12 meses de Game Pass? Entrem pelo link aí embaixo que você vai ter na Instant Gaming essa promoção de fim de ano em que você vai participar do sorteio. São 2 Xbox ROG Ally que serão sorteados e mais 10 Game Pass de um ano. Então não perca a oportunidade, vai que você é um dos ganhadores, além também de jogos gift cards em promoção. Os links estarão aí embaixo juntamente também dos outros patrocinadores do canal. Você se dá bem e ainda ajuda o canal também. Entrem pelos links aí embaixo. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, nós temos muita coisa para conversar sobre a Fórmula 1, inclusive a questão do Oscar Piastri estar conversando com outras equipes, mas agora nós vamos iniciar com MotoGP. Isso porque a MotoGP registrou um crescimento de 12% na sua comunidade de fãs, resultado de esforços de longa data e também um foco em métricas demográficas positivas. Carlos Ezpeleta, que é o diretor da MotoGP, expressa otimismo sobre o futuro da categoria sob a Liberty Media, que adquiriu há pouco tempo a MotoGP, destacando investimentos na marca e no esporte para alcançar um potencial de negócios significativo. A MotoGP é vista como um esporte global, estabelecido com mais de 600 milhões de fãs, lembrando que a Fórmula 1 bateu recentemente a casa dos 800 milhões, a gente vai conversar sobre isso já já, e a MotoGP é vista também como uma categoria que está priorizando o fortalecimento de seus próprios ativos ao invés de simplesmente copiar outras disciplinas. Por outro lado, a categoria também sabe que é diferente da Fórmula 1 e que deve maneirar nas expectativas de crescimento e adaptar a sua escala, que é menor que a Fórmula 1, querendo ou não. Também é dito que as negociações com as equipes para um novo acordo estão em estágio final, com o otimismo de alinhamento e apelo para maior investimento em visibilidade e marketing da categoria. Existe também uma grande demanda de circuitos para sediar as corridas da MotoGP, especialmente Ásia, Oriente Médio e América do Sul, o que pode levar a decisões sobre redução de eventos na Europa devido à limitação de vagas, algo muito comum na Fórmula 1 nos últimos anos. Então, MotoGP e Fórmula 1 passando pelos mesmos problemas, problemas bons, né? Vamos assim dizer, você ter muita gente querendo participar do seu produto. Isso é bom, isso é muito bom. Espero que a MotoGP continue esse crescimento absurdo. Me fala como está a sua expectativa para a temporada 26 da principal categoria de motos do mundo. Vamos agora falar de Fórmula 1, saindo da MotoGP, passando para a Fórmula 1. Só lembrando, eu não estou em casa, por isso o cenário está um pouquinho diferente, eu estou em viagem, o áudio também vai estar diferente. Peço perdão, mas vamos lá. A categoria máxima do automobilismo mundial agora tem uma base global de fãs na casa dos 827 milhões, um aumento de 12% também em relação ao ano anterior e 63% comparado a 2018, que é quando a Liberty Media efetivamente começou a investir na Fórmula 1 de forma mais pesada. É a série esportiva anual mais popular do mundo. O público da Fórmula 1 é 11% maior que o da NBA, por exemplo, destacando essa expansão dramática da presença global da Fórmula 1, dramática no sentido positivo. 43% dos fãs da Fórmula 1 têm menos de 35 anos e tem 51 milhões de novos fãs nessa faixa etária em 2025, o que representa também uma mudança drástica na fanbase da categoria. As mulheres representam um total de 42% dos fãs, um aumento de 5% em relação a 2018, e geograficamente a Ásia se destaca com 221 milhões de fãs na China e 78 milhões na Índia. Enquanto a Europa tem 115 milhões de fãs, nós sabemos que a Europa é o berço da Fórmula 1. No total, a temporada 2025 registrou 6 milhões de pessoas nos circuitos, 11 novos recordes de público, a presença digital da Fórmula 1 também cresceu para 114 milhões de seguidores nas redes sociais, um aumento de 19%, superando NBA, NFL e Premier League. A visualização média global da Fórmula 1 é de 70 milhões de pessoas por grande prêmio, o GP da Bélgica teve mais de 80 milhões de pessoas assistindo, o Brasil é um dos países que mais teve também crescimento, então a Fórmula 1 tendo um boom realmente gigantesco na sua fanbase, o que é excelente. É uma categoria que desde que a Liberty Media assumiu, está em pleno crescimento e nós ficamos muito felizes com isso. Quanto mais pessoas consumindo o produto, melhor. E também a qualidade melhorou, acredito, qualidade de transmissão. Nós temos F1 TV que ajuda muito, nós temos um vídeo aqui sobre o F1 TV, se você não sabe os recursos, dê uma olhada, foi postado há pouco tempo. Muita coisa legal acontecendo na Fórmula 1, fico feliz de ver esses números.
Partindo agora para a Red Bull, o CEO Oliver Mintzlaff falou sobre a saída do Christian Horner e, de uma forma bem resumida, ele disse que era a hora de mudar. Ele faz questão de ressaltar os bons números do Christian Horner, afirmando que Horner tem uma história muito bonita com a Red Bull, eles são muito gratos a tudo aquilo que o Christian fez por eles, mas que era a hora de mudar e não foi uma decisão tomada do dia para a noite. Nós sabemos que tem muita coisa sendo falada dessa saída do Horner ultimamente, inclusive o Helmut Marko falando da treta interna da Red Bull. Então, na prática, a saída do Horner é uma mistura de coisas. É claro que o CEO vai querer botar panos quentes, tirar qualquer termo de crise que você possa ter na equipe, mas fato é que a saída do Horner não foi amigável, não foi a coisa mais bonita do mundo, né? Como se o Horner falasse, tá na hora de aposentar. Ele foi tirado da equipe devido a problemas internos. E agora fica todo mundo querendo botar panos quentes, com exceção do Helmut Marko, que fala o que dá na telha, e ele já revelou que sim, havia um problema grande e ele se tornou um rival do Christian Horner lá dentro. Então a situação na Red Bull agora deve começar a melhorar com a saída desses dois players mais antigos e com uma nova gestão totalmente focada no Max Verstappen. Isso nós vamos falar num outro momento. Temos agora uma dobradinha Oscar Piastri, isso porque Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1, afirmou que o mundo da Fórmula 1 é duro e o Piastri aprendeu da pior maneira possível. Piastri foi o piloto que saiu mais machucado da temporada 25 de acordo com Villeneuve, e que por mais que a Fórmula 1 queira passar essa imagem de que todo mundo é amiguinho, no final das contas é uma competição muito acirrada, um ambiente muito hostil, e por isso Oscar Piastri não pode cometer os mesmos erros. Basicamente o que o Jacques Villeneuve está falando é aquilo que tenho conversado com vocês há algum tempo. A Fórmula 1 está querendo passar essa ideia de que é uma geração toda amiguinha e tal, mas quem não quiser ser amiguinho é que vai vencer. O Max Verstappen fez isso, nós vimos o Norris se aproveitando justamente desse lado bonzinho do Piastri e ganhando o título. Claro, tem os méritos do Norris, como já citei num outro vídeo, em que ele andou muito depois da batida do Canadá, mas o Piastri foi muito ingênuo ao ficar obedecendo a equipe em momentos cruciais, e isso fez muita falta para ele no final da temporada, por mais que a performance dele também tenha caído bastante. Então Jacques Villeneuve falando verdades, e eu tenho que concordar. Realmente eu tenho a mesma visão do Villeneuve, que sabe muito bem o que está falando. Agora vamos para a principal notícia, que vem também de um ex-piloto, Juan Pablo Montoya, que por vezes é comentarista e tem também muitos contatos no paddock, afirmou, olha só, ele não sugeriu, ele afirmou que Mark Webber, agente de Oscar Piastri, está conversando com outras equipes. E isso vem na esteira de uma notícia que eu trouxe para vocês há pelo menos um ano, de que o Webber já estaria de olho mesmo em outras equipes porque não teria espaço para Norris e Piastri dentro da McLaren. E dada a temporada 25 em que o Piastri acabou perdendo o título de uma forma em que os fãs não estão muito satisfeitos, faz sentido o Oscar Piastri procurar novos ares. É claro que para 2026 as coisas já estão fechadas, mas o mercado de 27 está muito em aberto, inclusive com a possibilidade de um Max Verstappen saindo da Red Bull, que abriria uma vaga na Red Bull. Então tem muita coisa para rolar, mas essa informação do Montoya é muito importante. Inclusive ele falando que garante que já está tendo esse tipo de conversa entre o Webber e outras equipes. Vamos ver se realmente isso vai acontecer, para qual equipe o Piastri iria, e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, notícias, curiosidades, opinião, análise técnica, tudo isso aqui, não perca. Um grande abraço, valeu e falou!